Palavra de Deus para nós hoje, Romanos capítulo 12, verso de número 1 e verso de número 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, instrumento na mão do Teu Santo Espírito, que dá-nos condições de vivermos em santidade, nos aproximando de Ti, do Teu conhecimento, da Tua sabedoria. Podemos viver esse tempo aqui na terra até chegarmos na glória, local preparado para todos aqueles que têm a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, que desfrutam de uma nova vida em Cristo, que espelham a presença de Cristo no mundo em que vivemos. Pai, obrigado por essa oportunidade. Fala aos nossos corações, fortalece a nossa fé e que Teu Espírito nos oriente em Cristo Jesus. Amém. Queridos, Deus tem vontade. Deus não é apenas um Deus que se dispôs a viver na sua grandeza e na sua majestade, vivendo para a sua própria glória, mas Deus tem vontade, Ele tem um mover, Ele tem um querer. Deus não é apenas em si mesmado, mas Ele tem desejos da eternidade, da divindade, e Deus faz isso para a sua única glória e para o nosso bem. Então Deus tem vontade. Deus não é apenas um ser sobrenatural, mas Ele tem vontade para ser manifesta a toda a sua criação. Portanto, o nosso tema hoje fala a respeito da vontade de Deus, que ela é boa, agradável e ela é perfeita. Ela tem qualidade, ela tem satisfação e ela nunca falha. Então, quando você pensar em boa, perfeita e agradável a vontade de Deus, você vai descobrir que ela tem uma qualidade inigualável. Aquilo que Deus propõe na sua vontade tem características de perfeição. Ela traz satisfação para aqueles que são seus. Nós somos plenamente satisfeitos no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Não sei qual é, Deus o sabe, mas Deus tem uma vontade centralizada para a sua glória, para cada um de nós. Aos seus discípulos era morrer. Todos eles morreram pela pregação do Evangelho. Poxa, tadinho, né? Puxa, eles fizeram tão bem para a obra de Deus, e proclamaram o Evangelho, escreveram a palavra, se dedicaram a estar proclamando o Evangelho, e todos morreram. Que coisa horrível, que coisa horrível na sua cabeça. Na vontade de Deus, isso foi bom, perfeito e agradável para cada um deles. Então preste bem atenção, porque a gente tem grande dificuldade de entender a vontade de Deus, na nossa compreensão e na nossa visão. A amplitude desta vontade que Deus tem é maravilhosa. A base teológica para isso é a soberania e a graça de Deus na vida do crente. É a ação poderosa de Deus mediante a sua vontade, dentro de um contexto de que Ele reina. E além dele reinar, Ele tem algo para nos dar. E é um presente de Deus, a sua vontade. Mas pastor, eu não tenho acertado tanto assim com a vontade de Deus. Quem disse
que você não está conseguindo andar na vontade de Deus? Há uma incoerência, há um pecado, há uma divergência? Não, só porque você está sofrendo, ou porque você tem fragilidades? Então, meu querido, sofrimento e fragilidade faz parte da sua caminhada. Se você veio para a fé, para viver vida tranquila e mansa, meu querido, você está no lugar errado. Isso é lá fora no mundo. Tranquilidade e calma é lá fora. Porque no mundo passaremos por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se você está de vida mansa, pense bem, porque a vontade de Deus nem sempre é uma vida mansa, mas pelo contrário, é uma total dependência da soberania de Deus e da manifestação da sua graça. O mundo moderno valoriza o quê? O individualismo e autonomia. O que é individualismo? Eu, só que importa. E autonomia, eu que faço. Então, o mundo que nós vivemos, a ordem é: viva para você e para aquilo que você faz. Então, o seu querer e a sua vontade, independente da vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, deve ser o seu máximo. A capacidade de você se autopromover e de fazer as coisas segundo o seu querer. As pessoas querem seguir seus próprios desejos, sem reconhecer que há um Deus soberano que governa todas as coisas. A palavra é reconhecimento. Nós precisamos reconhecer que Deus age dentro do desejo dele e não do nosso. Mas Paulo aqui nos lembra que o cristão não vive para a sua própria vontade, e sim para a vontade de Deus. Então temos um problema muito sério aqui, porque Deus nos deu a capacidade de ir e vir, e desejar, e sonhar, e fazer o que nós queremos, desde que esse entendimento seja visto aos olhos da sua vontade soberana. Cuidado, porque andar fora da vontade de Deus, nos diz Paulo, é andar fora da verdade. Quando estamos fora da vontade de Deus, nós estamos vivendo uma mentira. Não é isso que Deus disse. A ideia central é que a vontade de Deus é o padrão para a vida do crente. Ela dirige, ela transforma, ela santifica a vida do cristão. E essa consonância com a vontade de Deus faz parte da oração que Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade. Então é tão importante quanto a gente entender que a vontade de Deus deve se impor sobre a nossa existência, seja em que direção for. Se é para ir para a cruz, nós vamos para a cruz. Se é para ir para a morte, para lá chegaremos. Estamos no centro da vontade de Deus, cada um dos apóstolos podem testemunhar para nós. Romanos 12 é uma transição importante dessa carta. Para trás é teologia da salvação, para frente é teologia prática. Então, Paulo aplica esta teologia na vida cotidiana de cada crente. Todo o arcabouço doutrinário, até o capítulo de número 11, aqui vai começar a ser ativo. E ele começa dizendo: essa é a sua nova vida. Você tem que estar relacionado e íntimo da vontade de Deus para você, para que você experimente o que é viver na presença de Deus. Pelas misericórdias de Deus, é um resumo de tudo que ele ensinou antes, do capítulo 1 até o capítulo 11. A justificação pela fé, a adoção, a eleição e a graça soberana. Todo esse arcabouço doutrinário está exposto nos 11 primeiros capítulos. Agora ele diz: você tem uma nova vida, e essa nova vida é para você experimentar a vontade de Deus.
Tudo que você aprendeu doutrinariamente, para aqui. E a partir de agora você tem que viver isso que você leu. Tem gente que fala no capítulo 11, capítulo 12 ele não gosta mais. Então ele fica só na teoria, na teoria, na teoria, é professor de teoria, 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 é doutor em teoria, 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 mas quando chega na prática, chegou, mas essa parte aí, vamos pular, vamos ficar só na teoria, porque a teoria é tão bonita. E se você ler os 11 primeiros capítulos de Romanos, você vai ver como é bela a leitura doutrinária da nossa salvação. Ou seja, a ética cristã nasce de uma graça recebida. A ética cristã, vontades. Uma graça recebida, salvação. Toda a minha ética e todo o meu querer e toda a minha conduta está sujeita a uma graça recebida. E eu tenho que viver com base nela. Todas as minhas decisões e tudo aquilo que eu hei de pensar e de sonhar deve produzir salvação. Portanto, a vontade de Deus não é um fardo. Não é um fardo. Viver aquilo que Deus quer para nós não é uma via crucis, mas uma resposta de gratidão. Então, viver a vontade de Deus deve encher o meu coração de muita dependência dele mesmo. Em primeiro lugar, a vontade de Deus é o fundamento da vida cristã. Verso 1a, pelas misericórdias de Deus. A vida cristã começa com um reconhecimento da graça. Ninguém chega a ser cristão sem ver a graça de Deus, ver o favor de Deus, a operação de Deus, transformando as nossas vidas. Antes nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, agora nós estamos vivos em Deus, pelo seu amor e pela sua misericórdia, pela graça sois salvos. Portanto, tudo que somos e fazemos deve responder às misericórdias de Deus. É preciso que eu esteja em plena sintonia com Deus que me abraçou e me trouxe para junto do seu coração. E se não for assim, não é vida cristã. Fica só no discurso, os 11 primeiros capítulos desse texto. Não passa para a segunda fase, não passou para a segunda fase, não é cristianismo. Ficou só na teoria. Ficou só na conversa, que por sinal muito bonita, muito cativante, muito alegre, muito festiva, que enche o nosso coração de entendimento, mas se não vira prática, meu querido, não é cristão. Se eu não desfruto da boa, perfeita e agradável de Deus, não estou no caminho que Deus traçou para mim, estou fora da rota, preciso uma sintonia com ela. A vontade de Deus é o fundamento da fé, pois Ele nos chamou antes que escolhêssemos a Ele. E muitas más teologias não gostam desse entendimento. O fato de Deus ser Deus. Pois Ele nos escolheu antes mesmo que nós o escolhêssemos. Precisamos ter essa certeza. O verdadeiro culto nasce da compreensão da graça, querido. Ninguém chega até uma igreja sem entender que Deus é gracioso. Eu venho para uma igreja prestar culto a Deus e não desfruto da sua graça. O que eu estou fazendo aqui? Posso achar outro lugar, talvez seja mais animado do que esse culto. Porque não nos traz a graça de Deus aqui? Para que viemos aqui? É um presente de Deus. Estava passando pelo estado do Rio de Janeiro, sou natural de lá. E aí eu o bairro que eu estava eu não conhecia. Fui para a casa de alguns amigos. E todo domingo eu tenho o costume de ir para a igreja, desde pequenininho, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que achar uma igreja aqui para
para prestar culto a Deus. Só que o bairro, eu não conhecia o bairro, saí andando pelas redondezas, achei uma igreja pentecostal. Eu falei, vou entrar na igreja. Em primeiro lugar, a igreja era o quê? Uma sexta parte desse salão, devia ter uns 70 metros quadrados. E ela estava apinhada de gente, lotada. E de fora, 2 quarteirões, eu já ouvi o berreiro lá dentro, né? Eu falei, meu Deus, aqui tem uma igreja. E eu fui atrás dessa igreja. E entrei na igreja, né, jovem. E quando eu entrei para a igreja, o que é a primeira situação quando um visitante chega na igreja? Todo mundo olha para ele porque ninguém conhece aquela pessoa, né? Então, já tem o pessoal da assistência que vem dar uma atenção, e já vieram comigo, falou, ô jovem, seja bem-vindo, que bom que você entrou aqui. Aí me colocaram aqui sentada no primeiro banco, nesse banquinho aqui, de frente para o púlpito, e eu era o objeto de evangelização. Eles queriam me converter. Eu falei, gente, eu já sou crente, tal. Não, mas espera aí, você é crente coisa nenhuma, já recebeu não sei o que lá, então você não é crente ainda. E começou o culto, gente, e isso era umas 6 da tarde, e esse culto foi, e veio um, e veio, deu testemunho, outro orou, e outro veio, e fez apelo, e quase pulou em cima de mim, para me puxar da cadeira, para eu aceitar o apelo daquela noite. Eu falei, meu Deus do céu, o pessoal está achando mesmo que eu não sou crente, então, vou ficar aqui quietinho na minha. Acabou o culto, fui para fora, saí, achei alguns jovens para conversar, conversei com alguns jovens, e aí, Gustavo, eu sou presbiteriano, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aí que eles queriam me converter mesmo, né? É a hora de converter esse rapaz, para ver se ele vira crente, né? Meus irmãos, achei uma igreja, cultuei a Deus, pelas misericórdias de Deus e pela graça de Deus, estive com meus irmãos, as ideias dele eram totalmente diferentes das minhas, eu tinha outro entendimento a respeito de evangelho, a respeito de salvação, mas estive com um grupo de irmãos que eu tenho certeza que conheciam a Cristo Jesus, dentro do jeito deles, dentro da proposta deles, e aquilo dali foi extremamente edificante para a minha vida, porque eu fui ali, porque eu já compreendi a graça de Deus, e a graça de Deus, ela é maravilhosa para nós, e por mais dificuldade que tenhamos para viver dentro do corpo da comunhão, por ideias diferentes e comportamentos diferentes, a graça de Deus superabunda sobre a vida dos cristãos, daqueles que são guiados pela vontade de Deus. Segundo lugar, a vontade de Deus exige entrega total. Isso é um problema. Não vale 99%. Tem que ser 100%. 99% não vai dar. Ela não vai chegar com 99%. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O corpo representa a totalidade do nosso ser, mente, emoções e ações. E tem que ser mente, emoções e ações. Tem gente que gosta da mente, eu quero dar a minha mente. Minhas emoções e minhas ações, não. Eu fico só com a minha mente no Senhor. É 33%, irmãos, não vai dar certo, a vontade de Deus não vai chegar. E outros gostam mais das emoções, esquece o resto, e eu vou só me arrepiar com o Evangelho. Que coisa maravilhosa, vai ser 33% da mesma forma, e você não vai desfrutar da vontade de Deus. É preciso que seja mente, emoções e ações. Portanto, a fé é crer, sentir e fazer. O presente de Deus atinge-nos plenamente. Creio, sinto e faço de acordo com essa vontade maravilhosa de Deus. É uma entrega total. E o culto é racional, é a capacidade de adoração consciente, sabendo o que estamos fazendo e para quem estamos fazendo. Ela é fruto do entendimento da fé
e não da minha capacidade mística de estar dentro de uma espiritualidade. Então preste bem atenção, porque Paulo aqui já orienta a igreja na prática. Olha, cara, você está com a cabeça boa, ou então você está tomando seus remedinhos, então a coisa está funcionando bem, então a sua fé deve ser concernente à sua consciência, à sua capacidade de pensar. Fora isso, exceções, tratamentos que o próprio Deus o tem. Viver para a vontade de Deus é viver para a glória de Deus. Só tem glória de Deus quando tem vontade de Deus. O cristão não tem áreas neutras. Não dá para eu ser cristão em algumas áreas e não ser em outras. O meu tempo, a minha família, o meu trabalho, os meus desejos, os meus sonhos, são todos para Deus. Terceiro lugar, a vontade de Deus transforma o crente. Então, já é uma entrega total, não dá para ser 99%, tem que ser 100%, e agora é um ato de transformação. Nenhum de nós quer ser transformado. Todos nós queremos impor o nosso eu. E essa vitória sobre o eu é só através de uma ação transformadora de Deus. É preciso que Deus venha nos conformar, e diz o texto: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da sua espiritualidade. Não, da sua mente. Que estranho! Nós estamos falando da ação do Espírito Santo de Deus, estamos falando da presença do Santo, estamos falando do ato soberano de Deus, e agora ele diz: eu preciso renovar na minha mente. Que estranho! Porque na minha mente, meu querido, quem vai arrebentar com você é o seu pensamento, é aquilo que você pensa. Andar na fé depende muito daquilo que você pensa, das propostas que você fez ao seu coração, das vontades que você alimentou. Então preste bem atenção, porque a sua mente tem tudo a ver com isso. Conforme-se e ser moldado pelo mundo, transformar-se é ser moldado por Cristo. O mundo quer moldar a sua capacidade de pensar. Você precisa dar isso nas mãos de Cristo e transformar a sua capacidade de pensar para que você tenha uma direção no centro da vontade do Deus soberano. A mente renovada discerne, ela sabe dizer o certo e o errado e o que agrada a Deus. Eu sei exatamente o que agrada a Deus, e eu sei exatamente aquilo que não o agrada. O que Deus quer de mim. Eu sei discernir qual é a sua vontade para a minha vida. A vontade de Deus é boa em seu propósito, é agradável em sua prática e é perfeita na sua essência. Portanto, a vida cristã é um processo contínuo de santificação. Quanto mais conhecemos a palavra, mais amamos a vontade de Deus. Quanto mais me dedicamos àquilo que Deus nos deu para discernir a sua vontade, mais nos aproximamos desta vontade. Concluo, irmãos, o cristão vive não para fazer o que quer, mas para realizar a vontade de Deus. Essa vontade é a expressão do seu amor e da sua sabedoria eterna. Queridos, nós estamos totalmente voltados para sermos cidadãos dos céus e já podemos viver na sua vontade aqui na terra. Submeter-se a ela é um caminho da verdadeira liberdade. Preste atenção. Submeter-se à vontade de Deus é o caminho da verdadeira liberdade.
Para nós que estamos em Cristo, estar na vontade de Deus é estarmos livres, não escravos das minhas vontades e das propostas que o mundo possa oferecer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mateus capítulo 6, verso 10. Senhor Jesus Cristo falando para nós. O que significa oferecer o corpo como sacrifício vivo para você? O que significa? Qual é o preço que você está pagando para isso? Como a graça de Deus motiva a obediência e não o legalismo? Como a graça de Deus mudou a sua vida a simplesmente cumprir obrigações morais, mas fazer isso por obediência a Deus? De que forma posso renovar minha mente diariamente na palavra? É uma boa pergunta. Como é que você pode fazer isso? É a palavra de Deus que vai renovar a sua mente. Ela que vai operar na sua condição de discernir a vontade. Em que áreas tenho resistido à vontade de Deus? Talvez a pergunta mais pesada. Onde eu não quero fazer a vontade de Deus? Essa é a nossa grande luta. Eu quero a minha vontade e não a tua. Então essa é uma área muito importante e um cuidado muito grande que a gente deve ter na nossa caminhada cristã. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Possamos estar caminhando dentro dessa vontade boa, perfeita e agradável.